Editando o livro que eu escrevi aos 15 anos, capítulo 8. No capítulo anterior, a gente viu ali o Daniel sendo sequestrado do ponto de vista do próprio Daniel. E aqui, então, a gente vai ter a continuidade dos capítulos que são no ponto de vista do Daniel. Se você quiser ver os capítulos anteriores, o link da playlist tá aqui nos cards e na descrição desse vídeo. E já aproveita também para deixar o seu like e se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito. Esse é o salão dos dormitórios, disse Master enquanto seus dois homens me conduziam a puxões pelo lugar. Você terá algum tempo para conhecer o resto, então não se precipite. Os homens me arrastaram pelo corredor à direita da grande porta de madeira. Ele se estendia por aproximadamente 5 metros antes de virar para outro corredor longo e cheio de portas de ambos os lados, paralelo ao primeiro e muito mais estreito, apesar de ainda ser largo. Tá meio confuso isso aqui. Eu sinto que essas descrições de ambiente, a gente viu que no final do capítulo anterior, essa descrição aqui... Cadê? Tem uma descrição aqui meio confusa, mas que termina dizendo que a imagem que o Daniel tem daquilo é de um labirinto. Então, assim, isso meio que justifica o fato de ser uma descrição confusa. Agora aqui continuam as descrições meio confusas e eu sinto que isso não está ajudando o leitor a visualizar o ambiente. Tem algumas coisas muito específicas, por exemplo, paralelo ao primeiro, eu sinto que eu estou dando detalhes demais. Então eu vou tentar diminuir a quantidade de detalhes nessa descrição para que fique mais fácil do leitor entender isso, visualizar isso. Parece meio contraditório, mas às vezes muitos detalhes acabam atrapalhando a visualização de um ambiente que está sendo descrito. Então vamos lá, os homens me arrastaram pelo corredor à direita da grande porta de madeira. Eu vou botar, os homens me arrastaram por um caminho. Os homens me arrastaram por um caminho à direita da grande porta de madeira e de repente estávamos num corredor cheio de portas. Pronto, havia uma garota e um homem conversando no fim desse corredor. Ponto. Os dois olharam com curiosidade para mim. Depois, se eu vir que essa descrição do corredor é mais importante do que eu me lembro agora lendo aqui, aí eu vou tentar adicionar mais alguma coisa, enfim, se precisar depois. Mas aqui, nesse momento, eu acho que tá bom. Eu acho que agora eu tô conseguindo visualizar melhor. Porque do jeito que tava, eu simplesmente tava meio que tentando ignorar a descrição do ambiente, já que eu não tava conseguindo visualizar, e passar direto ali os meus olhos para onde estava descrevendo alguma ação, ou enfim, nesse caso, esses personagens novos, alguma coisa acontecendo. Então, por enquanto, vamos deixar assim. Master, que estava à frente, abriu uma porta branca como todo o lugar e os homens me introduziram no cômodo. Aqui, no caso, ele abriu uma das portas desse corredor cheio de portas, né? Eu achei que tá meio confuso. Não preciso dizer que o Master estava à frente, inclusive porque eu não disse à frente do quê? À frente do Daniel, né? Se todo lugar é branco, eu também não preciso dizer que aqui é branco. Ou eu posso colocar aqui, de repente estávamos num corredor branco, cheio de outras portas. Master abriu uma das portas do corredor, ou abriu uma das portas. Master abriu uma das portas e os homens me introduziram num quarto tão pequeno que nas paredes laterais quase só cabiam os beliches que lá estavam, ladeando o aposento. Eu também não tô gostando dessa descrição, eu acho que eu posso mudar para algo assim. Os homens me introduziram num quarto tão pequeno que só cabiam os beliches, um de cada lado. Dois beliches. Beliche é masculino ou feminino? Agora eu tô em dúvida. Beliche é um substantivo masculino. Então, um quarto tão pequeno que só cabiam 2 beliches, um de cada lado. Um de cada lado também eu acho que não precisa. Eu acho que a maioria dos leitores que for ler que o quarto era tão pequeno que só cabiam 2 beliches já vai imaginar a disposição mais ou menos desses beliches, né? Você não vai ter um beliche um do lado do outro, senão a pessoa não vai conseguir subir e dormir na cama, enfim. E não importa, nesse caso, se eles estão em paredes uma de frente para outra, ou se estão um na parede da frente, o outro na parede do lado, enfim, não importa muito. Olha, aqui o resto da parede à direita era ocupado por uma porta de alumínio. Aqui eu vou colocar, também havia ali uma porta de alumínio. Ali onde? No quarto, né? Então, Master abriu uma das portas e os homens me introduziram no quarto tão pequeno que só cabiam 2 beliches. Também havia ali uma porta de alumínio que, segundo o Master, levava a um banheiro. Também havia ali no quarto uma porta de alumínio que, segundo o Master, levava a um banheiro. Na parede do fundo, entre os beliches, havia uma mesa branca de madeira pequena e quadrada e estava vazia. Aí eu vou tirar na parede do fundo, porque como eu não estou especificando mais quais são as paredes, porque realmente eu acho que é o tipo de coisa que mais atrapalha a visualização
do que ajuda, eu vou só colocar: entre os beliches havia uma mesa branca de madeira pequena e quadrada, estava vazia. Ou, melhor, havia uma mesa de madeira pequena, quadrada e vazia. Este é seu novo quarto, disse Master. Olhei em volta, analisando o local. Ué, gente, mas se ele tá descrevendo o local é porque ele já olhou em volta e já analisou, né? Então vamos tirar essa frase aqui. Aqui, no caso, é um texto em primeira pessoa. No texto em primeira pessoa, se você coloca o narrador para descrever algum ambiente, você tá deixando subentendido que o narrador tá vendo aquilo, né? Assim como se você descreve um cheiro, você tá deixando implícito ali, ou tá deixando bem claro, na verdade, que o narrador está sentindo aquele cheiro. As percepções que estão sendo colocadas ali na descrição são percepções que passam pelo narrador, no caso do narrador em primeira pessoa. Então não faz sentido você descrever algo que o narrador está vendo e só depois dizer que o narrador está vendo. Ou você, por exemplo, descrever um cheiro e só depois dizer que o narrador percebeu aquele cheiro. Eu tenho um vídeo que eu vou botar aqui nos cards em que eu falo mais sobre isso, né? Sobre essa coisa que a gente tem que tomar cuidado e que a gente tem que prestar muita atenção quando a gente escreve em primeira pessoa. Percebi que de cima de um dos beliches uma cabeça negra e crespa me olhava séria. Uma cabeça negra e crespa me parece meio estranho agora, lendo de novo. Eu vou botar uma cabeça negra de cabelos crespos. Master e seus homens saíram e me deixaram no quarto com o outro rapaz, fechando a porta atrás de mim. O garoto desceu do beliche e começou a pronunciar palavras em uma língua que eu não sabia traduzir e que depois percebi que era alemão. O garoto se deu conta de que eu não estava entendendo e parou de falar. Caminhou até o lado oposto do quarto e se sentou na cama debaixo do outro beliche, colocando as mãos na nuca e jogando a cabeça para trás como se estivesse frustrado. Aqui, por exemplo, quando eu coloco que ele caminhou até o lado oposto do quarto e se sentou na cama de baixo, isso aqui já está dando a disposição das camas de um jeito que é mais fácil de visualizar do que como estava ali em cima a descrição, né? Era um garoto alto e magro, negro e com feições suaves. Aqui, de novo, teve algum outro capítulo também que eu falava de feições suaves ou algo do tipo, assim, em que eu usava um adjetivo que não necessariamente vai fazer o leitor visualizar como são as feições, né? E hoje em dia eu não gosto muito de fazer esse tipo de descrição porque eu acho que não acrescenta em nada, não ajuda o leitor a visualizar. E outra coisa, eu já disse que ele é negro, então eu também não preciso colocar isso aqui. Eu vou só botar, era um garoto alto e magro que não aparentava ter mais de 15 anos. Virou-se para mim e falou, apontando para si mesmo: Anton von Heuer, Germany no caso, né? Vamos trabalhar aqui o sotaque direitinho para falar inglês. Daniel Bortoli Castro, Brasil, me apresentei. O garoto perguntou em um inglês rudimentar se eu sabia falar alemão e eu respondi que não. Queria perguntá-lo, aqui eu acho que não é perguntá-lo, é lhe perguntar ou perguntar-lhe, porque é perguntar a ele, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar só perguntar. Já tá bem suficiente, né? Queria perguntar que lugar era aquele, quem eram Master e aqueles homens e as pessoas que eu vira no fim do corredor, mas pelo visto não falávamos nenhuma língua em comum. Os olhos escuros de Anton me seguiram quando eu saí do quarto. A menina ainda estava no fim do corredor, mas o homem tinha desaparecido. Caminhei a passos largos na direção da menina, torcendo para que ela pudesse tirar alguma das minhas inúmeras dúvidas. Ela era um pouco mais alta que eu, 4 ou 5 anos mais velha, e tinha um cabelo castanho claro em camadas. Castanho claro cortado em camadas, né? Aliás, eu não sei porque o Daniel repararia que o cabelo dela é cortado em camadas, porque assim, não é que o cabelo é longo ou é curto. Cortado em camadas é algo bem específico, né? Eu acho que o Daniel não prestaria atenção nisso. Nesse momento aqui, nesse contexto. Seus olhos verdes e grandes me olharam intensamente quando eu perguntei: você fala a minha língua? Hoje em dia eu também não gosto muito de dizer algo do tipo, me olharam intensamente. O que é olhar intensamente? É você olhar, tipo, por muito tempo? Ou é você olhar com uma certa expressão no seu rosto? E que tipo de expressão é essa? Hoje em dia eu preferiria dizer, por exemplo, se eu tô querendo falar que ela olhou intensamente, querendo insinuar que ela tem uma expressão intensa no rosto, eu descreveria essa expressão. Eu acho que olhar intensamente é algo muito vago. Se aqui o importante dessa frase é descrever os olhos da menina, eu vou só deixar: seus olhos verdes e grandes me olharam quando eu perguntei, você fala a minha língua? Não tinha verdadeiras esperanças de que ela respondesse positivamente. Ficaria satisfeito se ela fosse fluente em inglês ou italiano, que eu falava
basicamente. Aqui eu vou tirar o basicamente, porque tá uma repetição, positivamente, basicamente. Eu não gosto desse tipo de repetição, eu acho que soa mal. Mas na verdade eu acho que eu vou tirar tudo isso aqui, porque a gente já entendeu que o Daniel fala italiano básico. Isso já foi falado, se eu não me engano, até no capítulo da Cássia, lá atrás. E em inglês, eu acho que quando ele responde aqui o Anton fala Germany, que é a palavra inglesa para Alemanha, e o Daniel responde no mesmo sentido, falando o nome dele e o país de onde ele é. Ele entendeu, né, o inglês, então eu acho que já dá para entender que ele fala algum nível assim básico de inglês. Então eu vou apagar isso aqui. Ficaria satisfeito se ela fosse fluente em inglês ou italiano, mas sua voz melodiosa respondeu a minha pergunta em um português digno de uma brasileira. Sim, eu moro no Rio de Janeiro, mas vim para cá com minha irmã. Eu acho que voz melodiosa não cabe muito aqui, porque uma voz melodiosa parece assim alguém que meio que fala cantando, ou então uma voz que uma pessoa tá feliz e tá meio que colocando uma coisa de canto ali na voz, né? Nesse caso, ela não tá feliz, ela tá encarcerada num lugar estranho. Eu não sei exatamente o que eu quis dizer com voz melodiosa nessa época, mas lendo hoje em dia eu não achei que cabe aqui na frase. As lágrimas começaram a escapar dos olhos da garota como finas gotas de chuva fariam se estivesse chovendo. Ah, pelo amor de Deus. Como finas gotas de chuva fariam se estivesse chovendo. Que metáfora feia e desnecessária. As lágrimas começaram a escapar dos olhos da garota, mas ela as enxugou antes que pudessem correr para o queixo pingar. Parou e respirou profundamente. Eu sou Corine, disse. Daniel, me apresentei. Que lugar é este? Aqui entra de novo aquela questão que eu já trabalhei em capítulos anteriores, que é os diálogos meio mecânicos, assim, né? Que eu privilegiei mais a correção gramatical do que o modo das pessoas falarem na vida real. E eu vou mexer um pouco nisso nos diálogos desse capítulo também. Por exemplo, aqui em Que Lugar é Este? Eu vou botar esse, porque, pelo menos na fala carioca, é assim que a gente fala, assim, a gente não diferencia esse e este, tudo é esse e isso. É a mansão, disse ela com a voz cheia de repugnância. Tem muitas pessoas aqui, eles nos sequestram e nos mantêm presos. Aí eu vou botar, eles sequestram e prendem a gente. Alguns, ela completou, olhando para baixo. Sua voz estava triste. Eu acabei de falar que a voz dela estava cheia de repugnância e agora tá triste. Eu acho que eu preciso escolher uma coisa, né? Ou ela tá, assim, em tom de nojo, de repugnância, ou ela tá num tom triste. São tons diferentes na voz. Então eu vou tirar, sua voz estava triste. Há 2 semanas eles venderam minha irmã Alice e fazem isso com as mulheres. Provavelmente é só uma questão de tempo até me venderem também. Os homens também têm seu destino, mas quase sempre é a morte. São mandados para as missões e nunca mais voltam. Aqui eu vou, ao invés de botar a personagem para falar esse monte de coisa e usar essas frases aqui mecânicas, eu vou botar o Daniel pra fazer uma pergunta. Fazem isso com as mulheres. Provavelmente só uma questão de tempo até me venderem também. Aí o Daniel, já que o Daniel não tá nem demonstrando, assim, nada de pena, tipo assim, ai, tadinha de você, não sei o quê. Não, ele tá querendo tirar as dúvidas dele. Então eu vou botar uma fala que segue mais ou menos nessa ideia, nesse sentido. Ela vai falar isso, então. Eles fazem isso com as mulheres, provavelmente só uma questão de tempo até me venderem também. E os homens? E com os homens, fazem o quê? Tipo, ele tá preocupado com o que pode acontecer com ele ali, né? E ela vai falar, quase sempre matam, eu acho. Eu acho por quê? Porque aí depois ela fala, são mandados para as missões e nunca mais voltam. Ou seja, se nunca mais voltou, ela acha que eles estão sendo mortos. Eles mandam os homens para as missões e ninguém nunca mais volta. Ou então os homens vão, quase sempre matam, eu acho. Os homens vão para as missões e nunca mais voltam. E o que são as missões? E quem é essa gente? E por que eles fazem isso? Corine pareceu prestes a chorar diante da minha confusão. Aqui eu tô repetindo, porque ela já estava prestes a chorar, ela já estava ali com as lágrimas, secando as lágrimas, né? Então, tá igual a Cássia, cada vez que ela aparece tem que falar que ela tá chorando. Que coisa, hein? Então aqui eu vou simplesmente apagar isso aqui. Aí a Corine, a gente chama eles de crânios. Aqui crânio tá sem o acento circunflexo de propósito, porque seria em italiano, né? Crânio! Por causa das tatuagens, ela explicou. E eu me lembrei do crânio choroso na mão do motorista. Todos têm aquela tatuagem
Perguntei. Perguntei é inútil, né? A gente já sabe que esse aqui é o Daniel. Sim, um deles já me disse uma vez. É como se fosse um símbolo. Não tem uma parte do corpo obrigatória pra tatuar. E como eles sempre usam terno, as tatuagens da maioria ficam escondidas. Eles sempre usam terno e óculos escuros porque é um tipo de uniforme. E o que são as missões? Eu tô achando esse diálogo, assim, bem expositivo, mas ao mesmo tempo eu não acho que nesse contexto isso tá irreal, sabe? Geralmente eu critico muito diálogos expositivos em que, assim, você tá vendo que os personagens estão conversando sobre algo só para passar informações pro leitor, mas nesse caso o Daniel, ele tá perguntando informações para uma pessoa que tem as informações e ele não tem. Então faz sentido, sabe? Existe uma coisa que a gente chama de infodump, que seriam esses diálogos expositivos que não fazem sentido na história. Por exemplo, quando os personagens falam sobre algo que os dois já sabem, só porque eles querem passar informações pro leitor. Nesse caso, um dos personagens não sabe e ele tá numa situação em que faz sentido os dois estarem lá parados e ela passando informações pra ele. Então eu não tô achando ruim, eu tô achando que talvez pudesse ser feito de uma forma melhor, mas não tô achando ruim essa forma que eu fiz. Não sei dizer ao certo. Ela olhou para baixo novamente, depois voltou a olhar para mim. Alguns homens e garotos já me falaram sobre tarefas que lhes foram... Ninguém fala isso, gente. Que lhes foram atribuídas. Que eles tiveram que fazer. Eles se encontram com o Master e Master manda um crânio levar eles para fora da mansão, aqui mansão em maiúscula para seguir o padrão que eu estava fazendo, né? Mansão aqui como nome próprio do lugar onde eles estão, para fazer alguma coisa. Alguns têm que roubar, outros têm que vandalizar alguma construção ou propriedade. Outros têm até que matar. Ninguém sabe por que Master manda eles fazerem isso. Mas tem gente, tipo eu, que desconfia que ele quer formar outros crânios. Aí eu vou botar uma explicaçãozinha aqui no final. Novos seguidores dele, novos capangas dele. Eu acho que capanga é uma palavra que às vezes pode soar meio tosca, na minha opinião, mas saindo da boca de uma garota nova, assim, e uma garota que não está acostumada com esse tipo de mundo, né, de universo, ela está sequestrada ali. Geralmente a gente vê essas coisas, assim, de tráfico de pessoas e tal, a gente vê na televisão, né, e na televisão as pessoas falam de capanga, então eu acho que ela usaria essa palavra, capanga. Corinne começou a brincar com os dedos como desculpa para olhar para baixo, mas eu sabia que ela estava tentando conter o choro novamente. Ai, gente, eu não aguento mais. Todas as personagens mulheres têm que ficar chorando o tempo todo. Esse é o tipo de coisa que a gente vê, assim, na mídia e eu, no caso, acabei, sei lá, copiando isso. Os homens como os caras que não choram, que saem pra beber, pra lidar com as mágoas, e as mulheres que ficam chorando o tempo todo. Sabe, esse tipo de coisa que a gente fica vendo, esse tipo de representação que a gente fica vendo, realmente afeta o nosso imaginário. E afetou bastante o meu imaginário ali da Blanche de 15 anos. Então aqui eu tô só descrevendo um gestual que mostra essa fragilidade feminina de ficar chorando o tempo inteiro. E eu não quero fazer isso. Eu vou botar algo assim que ainda descreve o gestual dela, mas que eu acho que tem um peso um pouco maior. Percebi que Corinne era alguém que olhava muito para baixo. Eu acho que isso é legal porque às vezes ela nem é, sabe, esse tipo de pessoa, mas ela obviamente tá nessa situação em que ela tá o tempo todo olhando para baixo, e esse olhar para baixo, eu acho que se eu só deixar assim e não falar, mas eu percebi que é porque ela tava tentando disfarçar o choro e não sei o que, não. Ela olhava muito pra baixo. Simplesmente descrever o que ele tá vendo, sabe? Esse é o gestual de uma pessoa triste, mas eu não tô dizendo que ela tá triste, eu não tô dizendo que ela tá chorando. Eu tô meio que mostrando isso de um jeito um pouco mais sutil. Te interrompendo rapidinho, porque talvez você ainda não tenha visto que o Fixomos agora tem um clube de membros. Então você pode fazer parte dessa comunidade pra apoiar o canal e receber benefícios exclusivos. Pra saber mais é só clicar no botão Seja Membro ou no primeiro link da descrição. É tão estranho, não é? Por que alguém construiria uma mansão subterrânea para aprisionar pessoas nela? Para aprisionar pessoas, disse Corinne, que vão tirar as lágrimas de novo. Quer dizer, quero dizer não, o carioca fala, quer dizer, eles nos alimentam, nos dão camas, eles alimentam a gente, dão cama, roupa, para depois vender a gente para, sei lá, criminosos em outros países, ou pra matar a gente. Eu botei esse sei lá porque ela tá falando algo que ela nem sequer tem certeza, coitada. Mas é o que ela acha. O que eles esperam ganhar com isso?
Ela arquejava enquanto falava com uma voz rouca e o choro corava seu rosto e seus olhos. Arquejar seria, tipo, ofegar, né? E eu vou tirar essa reação toda, porque eu acho que a gente já tem reação suficiente da Corinne. O que eles esperam ganhar com isso? Olha pra você, é tão pequeno, é só uma criança. Eu geralmente não gostava quando me chamavam de criança, mas agora tinha coisas mais significativas para me importar. A chorosa Corinne, meu Deus do céu, gente, o tempo todo tem que reiterar que ela tá chorando, é igual a Cássia. Spoiler, tá, gente? A Corinne é filha da Cássia, as duas choram o tempo inteiro. Tô brincando, tá? Corinne me abraçou, mas eu nunca soube se era pra eu me sentir melhor ou pra ela se sentir melhor, mas eu não estava melhor, então torci para que pelo menos ela estivesse. Abracei-a mais forte e percebi que rios de lágrimas quentes também escorriam pelas minhas bochechas, caindo sobre os ombros da garota. Aí, como eu tirei as lágrimas dela caindo, eu vou tirar isso também, né? E esse negócio de rios de lágrimas quentes eu acho dramático demais. É melodramático, assim, é meio over. Abracei-a mais forte. Lágrimas quentes corriam pelas minhas bochechas, caindo sobre os ombros da garota. A cabeça dela estava enterrada no meu pescoço e eu também enterrei a minha no pescoço dela. Ficamos assim por um bom tempo. Quando Corinne se afastou, seu rosto estava encharcado e eu senti que o meu também estava. Bom, ele já sentiu que o dele tá, né? Ele já sentiu as lágrimas dele. Seu rosto estava encharcado como o meu. Conversamos por alguns minutos, talvez uma hora, e eu descobri algumas coisas sobre ela. Tinha 16 anos e morava em Copacabana, assim como eu, antes de viajar para a Europa com a irmã mais velha, Alice. Elas estavam em Paris quando foram sequestradas e levadas para a mansão. Alice tinha 22 anos e ficara lá por um mês antes de ser vendida junto com outras mulheres. Corinne disse que não fazia ideia de onde a irmã poderia estar agora ou se ainda estaria viva, e então começou a chorar de novo. Depois que parou, perguntei quem era o homem com quem estivera conversando mais cedo e ela me disse que o nome dele era Ícaro e que ele estava na mansão há quase um ano e que não achava isso ruim. Um louco, eu pensei, louco como o Master e todos os crânios. Corinne e eu andamos pelo salão dos dormitórios e vimos mais alguns prisioneiros e crânios. E eu percebi que o grande corredor zigue-zagueava pelos quartos como uma onda feita de linhas retas dentro de um quadrado enorme com uma porta em cada ângulo. Caramba, não entendi nada. Corinne e eu andamos pelo salão dos dormitórios e vimos mais alguns prisioneiros e crânios. Acho que ponto. Eu acho que não importa muito qual é o formato. Aliás, não é exatamente um salão, né? Se são corredores, eu e Corinne andamos pelos corredores dos dormitórios. Um salão dá a ideia de uma sala grande, ampla, e não é esse o caso, né? Porque eu mesmo estou descrevendo que é um corredor que zigue-zagueia. Enfim, Corinne e eu andamos pelos corredores dos dormitórios e vimos mais alguns prisioneiros e crânios. Ponto. As portas estavam... Os corredores eram labirínticos. E as portas dos dormitórios estavam trancadas, assim como aquela pela qual eu tinha entrado. A única porta que estava destrancada era a maior, aquela que possuía os detalhes sofisticados. Vou botar aquela de madeira com detalhes sofisticados, porque às vezes eu me refiro a ela só como porta de madeira. Então, se eu falar aquela de madeira, já dá a entender que é aquela porta, né? E além dela se encontrava um ridículo jardim artificial de teto muito alto, com grama sintética, árvores e arbustos falsos e muitos bancos de madeira espalhados pelo lugar. Era uma sala ampla, é óbvio, né? Eu acabei de falar que tinha um teto muito alto e, enfim, já dá pra entender que é uma sala ampla, grande, né? As partes da parede que eu podia ver através das copas sintéticas das árvores estavam totalmente cobertas por algo semelhante a musgo. Havia também muitas pessoas, quase todas com expressões infelizes. É que eu acho que não preciso dizer as partes da parede que eu podia ver atrás das copas sintéticas, porque, sei lá, aí parece que as árvores, tipo, parecem uma coisa muito maior do que se a gente pensar num jardim, né? Então eu vou botar... As paredes estavam totalmente cobertas por algo semelhante a musgo. Havia também muitas pessoas, quase todas com expressões infelizes, apoderando-se dos respectivos rostos. Totalmente desnecessário isso aqui, desnecessário e feio, né? Apoderando-se dos respectivos rostos. Muito over. Tem muita coisa aqui que é muito over. Quase todas com expressões infelizes. Reconheci Ícaro entre a multidão, e Corinne perguntou se eu queria falar com ele. Respondi que sim, e nos encaminhamos para um dos bancos, onde ele conversava com um homem velho e inexpressivo. Você, chamou Ícaro dirigindo-se a mim, quando eu e Corinne nos aproximamos. Seu português era repleto de sotaque italiano. Você é o garoto novo, conte-me sua história. Aqui o conte-me talvez faz sentido por ele ser italiano, mas eu acho que a
ênclise, né, que é o nome dessa construção aqui, eu acho que a ênclise não é algo comum de uma pessoa estrangeira falar. Ele é um italiano que fala português, eu acho que a pessoa não usaria ênclise. Vou botar conta sua história, ou conte sua história. Senti uma mescla de espanto e raiva pelo tom calmo e natural que ele atribuía às palavras, como se estivéssemos em uma escola e eu fosse um novato. Fitei os olhos castanhos de Ícaro, enquanto ele me olhava com um semblante que dizia: vamos, conte logo de que forma maravilhosa os bandidos o trouxeram até aqui. Só faltava ele perguntar se eu estava gostando do primeiro dia. Me chamo Daniel, eu disse um pouco hesitante. Sou Ícaro Jacovini, disse ele. Diga-me, aí aqui eu vou tirar o diga-me. Fala, Daniel. Ou então, Daniel, como você chegou aqui? É um pouco difícil pensar, assim, se colocar na cabeça de uma pessoa estrangeira falando português. Na época eu não pensei muito sobre isso, eu só escrevi, assim, as falas dos italianos da mesma forma que eu escrevi a fala dos brasileiros. Mas agora, revendo aqui o livro, é uma preocupação que eu acho que é bom ter, né, para que as falas, os diálogos soem mais realistas. Fui sequestrado enquanto passeava com minha família. Subitamente lembrei-me de que eu não estava andando perto da minha família e senti novamente a culpa invadindo meu espaço. Tentei afastar o sentimento, pois ele me causava angústia. Que pena, disse Ícaro, mas seu rosto não demonstrava o que suas palavras diziam. Mas você vai se acostumar com a mansão, garoto, é um bom lugar. Tem pessoas para cozinhar, limpar e manter a ordem e bons quartos para dormir. Estou aqui há 10 meses e meio e a cada dia que se passa me sinto mais à vontade. Vou botar, e a cada dia me sinto mais à vontade. De vez em quando os crânios até me levam para fora e eu posso respirar um ar mais fresco e menos compartilhado. Um ar mais fresco, eu acho que tá bom. Eles colocam uma arma na minha mão e a única coisa que preciso fazer é matar as pessoas que precisam ser mortas. Parece difícil, mas as coisas são muito mais fáceis quando se tem uma arma na mão. Gente, que coisa, né? O cara chegou falando um monte de coisa assim. Mas tudo bem, ele realmente é um personagem que não parece ser muito são. Parece que ele tá querendo aparecer, assim, querendo chamar a atenção do Daniel. Vamos ver se esse personagem ele continua se comportando assim, né? Porque é o que justificaria ele falar tudo isso numa primeira interação com o Daniel, eu acho. Um grupo de curiosos tinha se formado em volta de Ícaro, mas provavelmente não entendiam suas palavras, pois a maioria expressava dúvida. Hã? Ah, a maioria das pessoas. Eu li assim, pareceu que era a maioria das palavras expressava dúvida. Vou cortar isso aqui. Provavelmente não entendiam suas palavras em português. E aí eu já tô mostrando por que eles estão com dúvida. Deviam estar lá para me ver, pensei, por causa dos olhares que me deitavam. Deitar o olhar. Eu lembro que eu escrevia bastante assim, tipo, deitar o olhar em alguém. Não me agrada tanto, pelo menos nesse contexto. Vou botar, por causa dos olhares. Eu era o garoto novo. Tentei ignorar os que me olhavam. Tentei ignorá-los para não repetir, porque aqui no caso é uma repetição que eu acho desnecessária, né? Em alguns casos eu acho que é necessário repetir palavras para, por exemplo, ficar um texto mais claro para o leitor. Mas aqui eu acho que já tá claro que as pessoas estão olhando o Daniel. Inclusive eu falei que eles olhavam o Daniel e aqui falo dos olhares, e aqui tentei ignorar os curiosos. Pronto, aqui eu tô repetindo uma palavra que é uma repetição melhor do que a que estava antes. É uma repetição que faz mais sentido. Tentei ignorar os curiosos e focar minha atenção em Ícaro. Minhas sobrancelhas estavam franzidas. Quem são os que precisam ser mortos? Perguntei. Eu não sei, respondeu Ícaro. Já perguntei, mas os crânios sempre respondem que não é da minha conta. Creio que sejam pessoas que de alguma forma ameaçam os negócios de Master. Aqui eu não sei se ele falaria de Master ou do Master. Assim, um italiano falando português. Os negócios do Master, sejam eles quais forem. Mas eu não me importo com motivos, apenas faço o que me pedem e depois volto para casa. De qualquer jeito, eu não teria outra escolha. Casa, deixei escapar em tom irônico. Ícaro riu. Esta é minha casa agora e sua também. Aqui, realmente, esta e essa é uma diferença que eu acho que um estrangeiro falando português demoraria até bastante para poder aprender. Eu não sei há quanto tempo o Ícaro fala português, mas eu acho que ele falaria essa. Essa é minha casa agora e sua também. Assim como um brasileiro falaria essa e não esta. É minha casa agora e sua também. Você pode tentar fugir desse fato, mas é a verdade, você não vai conseguir sair daqui, ninguém nunca conseguiu. Aqui eu acho que vai ficar mais forte se eu tirar isso aqui. Essa é minha casa agora e sua também, você não vai conseguir sair daqui, ninguém nunca conseguiu. Fica mais impactante, né, eu acho, essa fala assim. Fica mais direto, assim. Ícaro soava sombriamente
Ícaro soava sombrio, né? Ícaro soava sombrio, mas ao mesmo tempo parecia estar se divertindo com o meu medo. Ele poderia gostar da mansão e não se importar em viver nela pelo resto da vida, ou em ter que matar pessoas sem nenhum motivo aparente, mas eu me importava. Temia que as palavras dele fossem verdade, que eu nunca sairia dali. Baixei a cabeça por um instante, pensando amargamente no futuro que provavelmente me fora tirado aqui de novo. Mente. E esse amargamente já tá muito óbvio, sabe? Já tá muito óbvio que ele não tá pensando feliz no futuro. Pensando no futuro que provavelmente me fora tirado. Quando a ergui, Ícaro me olhava com seus olhos castanhos e profundos e uma sugestão de sorriso se formava em sua boca. Passei a mão no rosto e enxuguei uma lágrima que escorria. Então desviei o olhar do homem e segui para o salão dos dormitórios. Daniel também chora bastante, mas eu acho que no caso dele faz muito mais sentido. Por exemplo, qual é a diferença entre ele e a Corinne? A Corinne já tá lá há mais tempo. O Daniel chegou assim agora, ele acabou de ser sequestrado, então esse é um fato muito novo pra ele. E quando assim uma coisa ruim é um fato novo, isso geralmente faz a gente chorar muito mais do que quando a gente já tá vivendo essa coisa ruim, essa realidade ruim há meses, né? A Corinne, ela chorou quando ela conversou com o Daniel e repassou na mente dela tudo que aconteceu com ela e com a irmã, mas eu acho que ela não precisa ficar chorando a todo momento. Eu acho que o Daniel chorar mais, né, em mais momentos, eu acho que faz mais sentido do que, por exemplo, a Corinne ficar chorando a todo momento. Ou a Cássia que, assim, depois de um tempão de investigação sobre o paradeiro do Daniel, ela ficar chorando o tempo inteiro também, né? E ainda mais ela sendo uma adulta. Então, essa questão de fazer os personagens chorarem e tal, eu acho que, assim, na época, eu só fazia isso pra mostrar que eles estavam tristes, mas é muito óbvio que eles estão tristes. Só que a tristeza, ela não se expõe só a partir de choro, só a partir de lágrimas. A tristeza, ela se expõe de várias formas, inclusive o próprio contexto de uma cena, o próprio contexto de um acontecimento ali do livro, né? Ele já passa a tristeza sem você precisar dizer que os personagens estão chorando, ou sem você precisar descrever um gestual de tristeza, sabe? O leitor já entende que é uma situação triste pelo próprio contexto, muitas vezes. Quando entrei no que provavelmente seria meu quarto até meus últimos dias, descobri a quem pertenciam as outras duas camas. A cama de cima do beliche da esquerda estava ocupada por Anton, e a de baixo por um garoto de cabelos escuros e cacheados com pintas espalhadas pelo pescoço e pelo rosto. Era muito magro e tinha os olhos claros e cinzentos. Tirar esses cinzentos. Tinha os olhos claros. Bom. Conversava com outro garoto que estava sentado ao seu lado, de cabelos densos. Cabelos densos seria cheios? Cabelos cheios ou fios grossos, não sei. Vou botar de conversava com outro garoto. Sobrancelhas grossas, pronto. Vou focar numa só característica do garoto. Acho que não precisa ficar descrevendo todos os detalhes de todos os personagens secundários, né? Conversava com outro garoto de sobrancelhas grossas que estava sentado ao seu lado. Mesmo sentado, o das sobrancelhas parecia ser o mais alto do grupo e também o mais velho. Ele e o de cabelo cacheado conversavam em italiano e, pelo que pude compreender, falavam sobre uma garota que tinha desaparecido da mansão nos últimos dias. Os três olharam para mim quando entrei, mas os desconhecidos me encararam por mais tempo e depois olharam de relance para Anton, provavelmente porque ele tinha falado sobre mim para eles. O mais, ele dá uma ideia adversativa que não me parece estar muito adequada nessa construção de frase, então eu vou botar assim: os três olharam para mim quando entrei. Os desconhecidos me encararam por mais tempo. Não, vou botar: os desconhecidos me encararam e depois olharam de relance para Anton. Vou tirar o de relance também. Olharam para Anton, provavelmente porque ele tinha falado sobre mim para eles. Talvez se eles tivessem olhado de relance, o Daniel nem teria percebido, né? O de cabelo cacheado se apresentou como Serge Vincent. E o outro era Gabriel de Carli, que realmente era o mais velho entre nós. Serge tinha 14 anos, Anton era um ano mais velho e Gabriel tinha 16. Que interessante esse nome. Eu não lembrava os nomes desses personagens, porque eles são, assim, bem secundários. Mas agora eu tô achando interessante Gabriel em vez de Gabriel. Gabriel me informou de que... Me informou de quê? Ou me informou o quê? Gabriel me informou que eu era a pessoa mais nova dentro da mansão e eu não soube o que sentir. Eles me contaram suas histórias e Gabriel, que falava um alemão precário, traduziu as palavras de Anton. Mas minha mente estava distante daquele quarto e daqueles garotos.
Só conseguia pensar que algumas horas atrás eu estava comendo cereal no apartamento dos meus avós, com eles e meus pais, e todos estávamos felizes. Sérgio falava sobre seu irmão mais velho quando foi interrompido pela porta que se abriu, revelando Master, ainda com a máscara sorridente e 2 crânios. Um deles tinha uma expressão carrancuda e não usava um terno cinza, mas sim um smoking preto. Eu não sei qual é a diferença de terno e smoking, e não sei como o Daniel saberia, não sei por que ele saberia dessa diferença, né? Mas não sei, talvez ele saiba. Talvez eu vou botar só que ele tava com um terno preto em vez de cinza. Não usava um terno cinza, mas sim um preto. Ou melhor, e seu terno não era cinza, mas sim preto, e estava segurando uma bandeja que continha 4 tigelas com algo que parecia um tipo de sopa cremosa. Depositou-a sobre a mesa na parede ao fundo. Smoking é tipo aquele terno de garçom, né? Mas enfim, tanto faz. Depositou-a sobre a mesa na parede ao fundo. Sobre a mesa, só tem uma mesa, né? Depositou-a sobre a mesa. Master me chamou e eu parei à porta do aposento. Este é Alexander, disse Master, apontando o crânio ao seu lado. Ele o acompanhará enquanto você está aqui, mas não pense em perturbá-lo, pois é ele quem dá as ordens a você. Eu acho que eu me lembro assim, eu não estava alterando os diálogos do Master, então não vou deixar como tá. Alexander era 2 dedos mais alto que Master. Pelo amor de Deus, 2 dedos. Quem é que repara nisso? Tipo assim, um dos meus sequestradores é 2 dedos mais alto que outro. Vou botar que ele era mais alto. Alexander era mais alto que Master e seu cabelo e barba rala eram ruivos e sem nenhum fio branco, o que me fez supor que ele estaria na casa dos 20 anos. Eu acho que cabelo e barba não ter nada branco, não exatamente diz que o cara tá na casa dos 20 anos, né? Vou botar outra coisa, vou botar só Alexander era mais alto do que Master. Era ruivo e parecia ter 20 e poucos anos. As pontas onduladas do cabelo roçavam nos óculos escuros e sua boca fina estava imóvel, séria. Escute, Daniel, disse Master baixando a voz. Alexander será bom com você e nem todos os meus homens são assim, então fique feliz. Master, Alexander e o outro crânio saíram, sumindo ao virar o corredor. Gabriel perguntou o que estava acontecendo e eu respondi, e então descobri que era o único ali que tinha um crânio designado para mim. Achei isso estranho, mas tentei não refletir muito sobre o assunto. Na verdade, não queria refletir sobre nada, apenas deitar em uma das camas, dormir e no dia seguinte acordar sob a luz amarelada do quarto no apartamento dos meus avós, descobrindo que tudo aquilo não passava de um pesadelo. Acabou o capítulo. Se você gostou desse vídeo, se você tá gostando, né, desse quadro, dessa série, dá um like, se inscreve aqui se você tá chegando agora e assiste os outros vídeos dessa playlist para você ver na prática como que a gente pode melhorar um texto literário. Até a próxima!